Bom dia, primeira série. Hoje nossa aula 2 sobre figuras de linguagem. Nós retrataremos as figuras de pensamento. Tem a ver com a semântica das palavras utilizadas no sentido conotativo dentro de textos literários. Na aula anterior, eu assistindo a videoaula, eu percebi um equívoco numa informação. Eu coloquei para vocês a seguinte informação, que as figuras de linguagem, a linguagem conotativa é muito utilizada nos textos não literários, é o contrário, tá? As figuras de linguagem, essa linguagem figurada, a linguagem conotativa, ela é muito mais utilizada em textos literários, poemas, crônicas, músicas, contos, certo? Então, figuras de linguagem são utilizadas principalmente em textos literários. Esse assunto, figuras de pensamento, ele está na página 37 e 38 do livro de gramática de vocês, se vocês depois quiserem acompanhar. Hoje eu trouxe uns exemplos diferentes da apostila, para que vocês tenham contato também com outras fontes textuais. Quais são as figuras de pensamento que têm relação com a semântica da palavra? A antítese, o paradoxo, o eufemismo, a ironia, a hipérbole, a prosopopeia, também chamada de personificação, a apóstrofe e a gradação. São essas as figuras de pensamento. Vou trabalhar com vocês o conceito com base no exemplo. Primeiro nós veremos um texto que tem a presença dessa figura, e em seguida a gente constrói o conceito. Mas o conceito também está na apostila, vocês podem consultar caso acontecer de vocês terem alguma dúvida, certo? Sempre lembrar que figuras de linguagem, essa linguagem figurada, essa linguagem criativa, tem como propósito tornar o texto mais criativo, mais original, garantir humor, às vezes garantir beleza, às vezes crítica, às vezes persuasão, convencimento. Então você tem várias estratégias, vários recursos linguísticos, que são as figuras de linguagem, para você usar dentro de um texto e atingir o seu objetivo de uma forma bem eficiente e eficaz, ok? Então, assim, o nosso propósito não é que vocês decorem os nomes e decorem os conceitos, é que vocês entendam para que é utilizado e quais os efeitos desse uso dentro das questões dos gêneros textuais. Aqui nós temos, por exemplo, uma antítese dentro de uma campanha publicitária. O efeito de um anúncio publicitário, vender. Então eu preciso criar uma linguagem criativa, uma linguagem persuasiva, uma linguagem que impacte o público para que aquele produto fique na mente do meu cliente, do meu consumidor. Aqui nós temos a seguinte parte verbal. 5 novidades para deixar você de boca aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta. Onde está a antítese? Antítese é oposição, palavras de sentidos opostos, palavras antônimas. Fechada, aberta. Beleza, mas qual o propósito dessa figura de linguagem dentro dessa campanha publicitária? É fazer com que você tenha desejo de comer, porque quando você come, você abre e fecha a boca, para você não parar de comer, para você comer muito. Esse é o propósito dessa campanha publicitária. E para fazer esse sentido, para garantir essa persuasão, eu utilizei a antítese, palavras de sentidos opostos. Lembrando que as figuras de linguagem, elas podem estar dentro de diferentes gêneros textuais e dentro de um mesmo texto eu posso apresentar várias figuras de linguagem. A outra figura é o paradoxo. Aqui nós temos um trechinho do poema de Camões que diz assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Que loucura é essa que é o amor? Que arde, que é como o fogo que arde, mas não sente. É ferida que dói, aliás, que arde e não se vê. É ferida que dói e não sente. É um contentamento descontente. Percebam como há aqui uma contradição de ideias. São ideias que se contradizem. São paralelos de informações que são, num primeiro momento, incoerentes. Mas esse uso foi proposital. Essas contradições querem mostrar o que o eu lírico do poema pensa sobre o amor. Ou seja, para ele o amor é essa loucura mesmo. Uma hora você está muito feliz, uma hora você está muito triste. Embora cause muita dor, você não sente a dor. Então é compensador de alguma forma.
O amor é uma loucura, é isso que o poema quer retratar aqui. É um mix de sentimentos bem contraditórios, ok? Paradoxos, ideias, expressões, não palavras somente, ideias, expressões contraditórias, certo? Eufemismo nós temos dentro dessa tirinha. Em época de Covid-19, muitas pessoas sendo demitidas, férias coletivas, muitos empregos sendo, muitas vezes aí correndo risco, né? Muitas pessoas correndo risco de perder emprego. Chega o pai, querida, estou pré-demitido. Não fale assim, você vai chocar a criança. Diga, estou de férias coletivas. Eufemismo é o quê? Você amenizar uma expressão que é muito brusca, muito áspera, muito grosseira. Nesse caso, pré-demitido gera um peso muito grande para a família, né? Você ter essa ideia, a palavra demitido, a palavra que lembra demissão, vai gerar um peso muito grande. Quando eu digo férias coletivas, a palavra férias remete o quê? Lazer, alegria. Então, de uma certa forma, você está na mesma situação, mas a expressão é mais sutil, é mais suave, é mais leve. O eufemismo é isso, é leveza, você garantir uma suavidade na expressão. Vocês já devem ter ouvido dizer assim, não é o que eu falo, é como eu falo que agride as pessoas ou não. Então, assim, às vezes você fala a mesma coisa para alguém de duas maneiras diferentes e você vai ser interpretado de forma distinta. Você disse a mesma coisa, mas a forma como você disse, o vocabulário, as expressões que você escolheu que sejam mais suaves, vai garantir até uma cordialidade maior, certo? Ironia é você dizer algo, mas pensando o oposto daquilo. Por exemplo, nós temos aqui o garotinho todo feliz cantando a música. Tô ficando atoladinha. Não sei se vocês lembram dessa música, eu acho que não é da época de vocês. Tô ficando atoladinha. Aí ele vira, viu como eu canto bem? Aí o outro personagem aqui, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Ele não entendeu a ironia, mas o que esse cara aqui quis dizer para ele? Que ele é péssimo, né? Ele quis dizer o contrário. Elis Regina, uma grande autora, não teria inveja dele cantando essa música. Uma ironia que tem por propósito nessa tirinha fazer uma crítica a esse tipo de música, tá? Não tô aqui para dizer que essa música é ruim ou é legal. Dentro da tirinha tem como propósito criticar esse tipo de música, beleza? Uma ironia a fim de criticar. Hipérbole é o oposto do eufemismo. Enquanto o eufemismo quer suavizar, em vez de dizer pré-demitido, férias coletivas, a hipérbole quer exagerar para garantir bastante intensidade naquilo que se sente, que pensa, naquilo que acredita. Por exemplo, temos uma música aqui do Barão Vermelho que diz assim, por você, vou cantar não, vou ler, porque é melhor. Eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Olha o exagero. Mas esse exagero é proposital para mostrar o quanto a pessoa ama a outra, a ponto de fazer loucuras, de fazer coisas absurdas. Então é um exagero para garantir, às vezes, uma demonstração de afeto, de carinho. Prosopopeia, ou também personificação, é você atribuir a seres inanimados aquilo que só seres humanos fazem. Por exemplo, a corrupção veste terno e gravata. Não é a corrupção, porque a corrupção não é pessoa. Mas quando eu digo corrupção, veste terno e gravata, eu estou me referindo àquelas pessoas de terno e gravata que estão num cargo, né, bem elevado, num cargo de grande status e que têm atitudes corruptas. A corrupção não está na pobreza. Aqui eu quero dizer que a corrupção está no meio de pessoas da elite. Não é a corrupção. São as pessoas, mas a figura de linguagem, personificação, faz esse jogo aí para garantir uma criticidade, uma persuasão, uma criatividade maior. E também para não ser tão direto naquilo que se quer mostrar, naquilo que se quer defender, ok? Discursa no plenário, a corrupção não discursa, a corrupção não engorda, a corrupção não é insensível. Todas essas ações são de seres humanos, mas eu utilizei a corrupção para substituir o ser humano que faz isso. Apóstrofe é uma forma de você invocar, chamar, por exemplo, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
Ó mar salgado é uma forma de invocar o mar para falar sobre ele e com ele sobre as emoções retratadas dentro desse poema, um poema de Fernando Pessoa. Então, apóstrofe é uma espécie de vocativo. E, por fim, gradação. Gradação é aquela ideia de algo que acontece aos poucos. Se alguém manda um recadinho do coração desse aqui para você, fomos um para o outro, um oceano. Depois, um rio. Mais tarde, uma lagoa. Oceano, rio, lagoa. Perceba uma gradação decrescente. Hoje não somos mais que gotas a rolar, amargas. Então vejam, oceano, rio, lagoa, gota. Eu tenho uma gradação decrescente. Essa gradação ela também pode acontecer de forma crescente. Mas aqui eu estou querendo dizer que você já não é mais nada para mim. Você era um oceano, agora é uma gota e uma gota amarga. Ou seja, uma gradação para mostrar o quanto você já não vale mais nada na minha vida. Então, cada figura de linguagem tem o seu objetivo. Galera, revisem na apostila, nas páginas já indicadas, façam as atividades propostas e quaisquer dúvidas, mandem para o meu e-mail, tá bom? Um bom dia para vocês e bons estudos!